Oi, tudo bem com você? Você precisa de um milagre? Você precisa receber uma bênção e não sabe como fazer? Eu vou falar sobre isso hoje nesse vídeo. Eu quero te mostrar um caminho para que você receba o seu milagre, para que você receba a sua bênção o quanto antes. Por isso, fique comigo até o final do vídeo e observe bem tudo que será dito. Eu quero tomar como base uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Você pode estar pegando a sua Bíblia em casa e lendo junto comigo. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vá em paz, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. O cego poderia ter pedido a Jesus várias coisas. Ele poderia ter pedido comida, roupas novas, quem sabe um emprego. Ele precisava de tudo isso. Afinal de contas, ele era um cego, ele vivia de esmolas. Mas, ao ser questionado por Jesus, o que queres que eu te faça? A decisão daquele cego já estava tomada. Eu quero ver. Ele sabia o que ele queria. Ele só queria ver. Há um poder extremo, tão grandioso nas nossas decisões. Quando nós decidimos algo, há um poder que se move a nosso favor. E aquele cego tomou a decisão. Ele queria enxergar. E através de sua decisão de voltar a ver, toda a sua trajetória foi transformada. E eu quero trazer aqui hoje algumas coisas, alguns tópicos, sabe, para a gente estar observando, alguns pontos a gente está observando nessa história. Primeiro, aquele homem tinha várias necessidades. Como eu já disse antes, ele precisava de comida, ele precisava de roupas novas, ele precisava de um emprego, talvez de muito mais coisa, mas ele decidiu que ele queria voltar a ver, porque isso para ele era o mais importante naquele momento. O que mais importava, o que ele mais queria, era voltar a ver. E você? Do que você mais precisa neste momento? Qual é a sua maior necessidade neste momento? Traga a memória. Ele ouviu falar de Jesus e que esse operava milagres. E eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você tem ouvido a respeito da sua situação? E já estamos no segundo ponto. Primeiro, aquele homem tinha várias necessidades, porém, ele pegou o que mais era necessário para a vida dele naquele momento. Segundo, ele ouviu falar de alguém que podia resolver a sua situação. E você? O que você tem ouvido a respeito da sua situação? Pois eu tenho certeza que Deus sempre fala conosco. Ele fala através de uma pessoa. Ele fala através de um post no Facebook.
uma mensagem no WhatsApp, quando abrimos a Bíblia, ao lermos um livro. Quem sabe ele está falando com você agora nesse vídeo, ou em outros vídeos, tantos outros que temos por aí. Certo é, Deus sempre fala conosco. Então preste atenção no que você tem ouvido a respeito da sua situação, sobre aquilo que Deus já tem falado com você. Terceiro, aquele homem estava assentado em um local estratégico, à beira do caminho. Ali onde ele estava era um lugar de bênção na vida dele, porque era um lugar estratégico, era onde a maioria das pessoas passavam. Ele precisava de esmolas, mas ele não estava num local afastado, ele estava no lugar certo. É preciso nós estarmos em lugares estratégicos. Quando Jesus passou, aquele homem, ele ficou sabendo que Jesus estava passando, porque ele estava sentado em um local apropriado, um local de possíveis oportunidades para a vida dele. Onde você está sentado? Se você ainda não está e precisa de uma bênção, precisa de um milagre na sua vida, se assente em um local estratégico. Peça ao Senhor para te orientar sobre locais estratégicos para receber o milagre, receber a bênção que você precisa. Faça um bom currículo, faça concurso público, fique de olho nas bolsas de estudo que surgem. Se o seu sonho é fazer uma faculdade, assista mais vídeos falando a respeito daquilo que você precisa. Leia livros. Gente, busca se instruir naquilo que você quer, naquilo que você almeja. Busca se instruir. Quanto mais você se instruir a respeito daquilo que você precisa, mais rápido vai se realizar um milagre na sua vida. Quarto ponto. O filho de Timeu, ele não via, mas ele ouvia e ele tinha voz. Ele não podia ver, porém, ele ouviu o som da sua oportunidade passando por ele. Então, ele usou o que ele tinha naquele momento para alcançar o objetivo dele. E o que ele tinha naquele momento era a sua voz. Nós temos que aprender a usar as estratégias, as armas que Deus já colocou nas nossas mãos. Talvez Deus, ele deixou algo para que você conquista o seu objetivo, o seu milagre, mas você não está sabendo ainda lidar, assim como pode estar acontecendo comigo também, não sabendo utilizar das armas que o Senhor já nos deixou, que nós temos. Aquele homem não tinha visão, mas ele tinha a sua audição perfeita, ele tinha a sua voz perfeita, e ele usou o que ele tinha, a sua audição, para não perder a oportunidade. Ele ouviu que a oportunidade estava passando por ele e ele não deixou a oportunidade ir embora. Porém, aquele homem usou a sua voz e gritou. Quinta coisa, ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais crítica a situação ficava para o lado dele. Você já viu aquele ditado popular que diz: quanto mais eu rezo, mais fantasma, mais assombração me aparece? Pois é, né? Às vezes a gente tem essa sensação de estar orando, buscando algo, e aquilo nunca vem. Gente, pensa na situação daquele homem. Aquele homem estava gritando, berrando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parecia ignorá-lo. Jesus parecia que não iria operar o milagre na vida dele. A multidão, as pessoas diziam: fica calado. Sempre vão ter os pessimistas que vão querer barrar, vão querer impedir os nossos sonhos de se realizarem, dizendo: isso é muito difícil.
Ah, isso não vai dar certo. Abrir empresa agora na pandemia, você tá louco, você tá louca. Muitos pessimistas dizem impossível, mas eu aprendo com esse homem que quanto mais as situações adversas tentavam barrá-lo, aí que ele gritava mais, até sufocar o som das vozes pessimistas com o seu clamor. Ele sufocou as situações adversas com o seu clamor. Quanto mais a coisa piorava, mais aquele homem clamava. Quanto mais as pessoas diziam que não iria dar certo, mais ele buscava. Ele não se deixou vencer pelo cansaço. Porém, ele venceu clamando ao Senhor, acreditando que era possível receber o seu milagre. E sexta e último ponto que eu quero trazer aqui hoje para você. Aquele homem cego, mal vestido, com certeza fedorento. Com certeza ele estava assim. Mas ele não estava feliz com a sua situação. Ele não estava satisfeito de ficar ali a pedir esmolas. E ele quis uma reviravolta na sua vida. Ele desejou, ele almejou uma mudança na sua vida. Ele queria deixar de ser cego. Ele queria viver o melhor de Deus. Ele queria um milagre na vida dele. E ele tanto quis que o milagre foi ao alcance dele, gente. Ele queria tanto sair daquela situação que Jesus passou naquele caminho para dar vitória àquele homem. Jesus foi a Jericó, atendendo ao desejo do coração daquele homem de ser curado. Se você tem na sua vida o desejo de receber uma bênção, um milagre, algo que é necessário para você, saiba que Jesus, ele se importa com a sua dor. Jesus se importa com a sua situação. E Jesus, ele está passando à beira desse caminho onde você está hoje. Basta você crer. Ainda que vozes pessimistas digam que você não vai alcançar, continue clamando, porque vai dar certo. A única coisa que aquele homem tinha naquele momento era a sua decisão. Ele decidiu que ele não seria mais mendigo. Ele decidiu que ele não seria cego mais. E a sua decisão o levou a alcançar o milagre, a alcançar a vitória. A sua decisão, junto com a sua voz, que era a sua atitude, porque não adianta nada eu decidir algo se eu não tiver atitude. Ele tinha decisão e voz. Ele usou essas armas, a sua decisão e a sua voz. E isso foi, gente, o suficiente. Talvez você me diga, Elaine, eu não tenho nada. Mas eu ainda tenho um pouquinho de fé. Usa esse pouquinho de fé que você tem e coloca em ação. Porque para aquele homem, pequenas coisas que ele tinha aos olhos humanos, decisão e voz, foi o suficiente para ele receber o milagre. Ele conquistou o que ele tanto almejava, que era enxergar. Ele teve toda a sua vida transformada. Quando ele foi chamado até Jesus, ele não ficou ali se fazendo de vítima, contando uma história, ai, que eu sofri muito, ai, que eu fiquei cego assim, ou, né, dessa forma. Não. Ele foi com a sua decisão tomada quando Jesus o chamou. Ao invés de contar uma história, ao invés de contar dos seus dias tristes, de como ele ficou cego, como tudo aconteceu, ele disse, eu quero ver. Decida hoje o que é mais importante para a sua vida. Tome uma decisão de alcançar, conquistar o seu objetivo, o seu milagre. Use as armas que você tem e eu tenho certeza que você vai ver se cumprindo na sua vida grandes feitos, promessas que ainda não foram cumpridas, serão cumpridas na sua vida a partir da sua decisão. Então, se decida hoje, fiquem na paz, beijo! Tchau!